Eu vou ler aqui em João, no capítulo 4, a partir do versículo 20. O texto fala que Jesus ele encontrou com uma mulher no poço de Jacó e ele então começa a conversar com essa mulher. E eu quero apenas extrair uma parte desse diálogo para que nós possamos pensar em algumas realidades que a gente tem passado. Ela vai falar assim: nossos pais adoravam nesse monte, no Monte Gerazim. Vós, entretanto, ela está se referindo aos judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, Jesus fala, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é quando Jesus fala os verdadeiros adoradores. Isso nos leva a pensar que existem as pessoas que também adoram, mas que não é a verdadeira adoração. Pode até se assemelhar, pode ser parecido, mas que não é, em essência não é, em princípio não é, a sua natureza não é de um verdadeiro adorador. E a ideia de eu ler esse texto é até devido a algumas coisas que as pessoas têm questionado, têm perguntado, e é inegável que nós estamos vivendo uma verdadeira confusão devido a essa questão da pandemia. E a primeira vez que eu estou falando em mensagem sobre essa pandemia, fecha a igreja, não fecha a igreja, vai abrir, não vai abrir. Eu quero colocar três coisas aqui, ou três modalidades de culto, ou três formas de culto. A primeira é o culto público, é o culto presencial, é o culto na igreja, é o culto no templo, é o culto onde as pessoas se aprontam, se arrumam e todos vão ali para juntos adorar a Deus, para juntos ouvir a palavra de Deus. É um culto importante, é um culto essencial, é um culto que as pessoas devem fazer. Todos nós devemos comparecer a um lugar de culto, aonde o Evangelho está sendo pregado, aonde Jesus está sendo adorado. Isso é um meio de graça. Nós devemos fazer isso. Segundo, é o culto familiar, aonde é interessante que a Bíblia ela parte do pressuposto de que quem vai ler, as cartas, elas foram escritas não para pessoas incrédulas, mas elas foram escritas para cristãos, para pessoas regeneradas, para pessoas que nasceram de novo. É daí que parte-se do princípio de que cada pai de família, ele é um ministro na sua casa. Ele é
um adorador em família. Ele vai ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Ele vai comentar da palavra com a sua esposa, com os seus filhos. É por isso que todos os filhos de crente, eles crescem, nascem num ambiente onde a Bíblia é lida, a Bíblia é estudada, as pessoas oram, as pessoas adoram, as pessoas cantam, as pessoas testemunham da sua fé. Essa é a ideia. A terceira é o seu culto particular, aonde é você e Deus. Esse é o tipo de coisa, é o tipo de culto, perdão, aonde ninguém pode proibir. Você vai abrir a porta do seu quarto, você vai entrar, você vai fechar a porta e ali você vai entrar na presença de Deus, você e Deus. É o que Jesus nos orienta. E ele vai falar que o vosso Pai que vê em secreto te recompensará. É você e Deus. Isso é uma prescrição, isso é um mandamento. Ele nos ordena a fazer isso. Então agora voltando. Se nós, e isso é uma coisa que nós temos visto, que parece, se não totalmente, mas parcialmente, com o fechamento da igreja, o que aconteceu foi que parece que as pessoas se desmotivaram. As pessoas não têm essa prática de fazer o culto familiar, não têm essa prática de fazer o culto particular. Agora veja que coisa, se não temos esta prática, se a nossa vida cristã ela se resume naquele momento, naquela 1h30 em que você passa no templo, mas saiu daquele momento, a sua vida cristã ela volta a ser, você não tem mais uma vida de adoração a Deus, você não pensa mais nas coisas de Deus, você não medita mais na palavra de Deus, se é só ali, então alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. A gente percebe que existem essas convocações e somos absolutamente favoráveis a isso, que é onde as pessoas se reúnem e, por exemplo, aqui estão se reunindo para orar na Santa Casa, né, pelas pessoas que estão infectadas. E você vê ali as pessoas se reúnem e levantam as mãos e oram pelos enfermos que estão ali e clamam a Deus. E tudo isso é válido. E há muitas pessoas que são absolutamente sinceros. A oração deles não se restringe, elas não se limita àquele momento. A pessoa volta para sua casa e ela ainda não está satisfeita, porque o desejo do coração dela realmente é a cura. E ela ainda vai orar na sua casa, no seu particular, porque ali na praça, porque ali em frente à Santa Casa, era uma oração que todo mundo estava vendo. Era uma oração onde as pessoas estavam olhando ela orar. Eu me lembro de uma moça que ela deu a máquina fotográfica ou o celular, não sei, para que alguém a filmasse no seu momento de oração, no seu momento de adoração. Ela acertou a máquina ali para a moça, colocou na mão da moça e falou para ela filmar ela por um instante. E ela se afastou alguns passos, levantou as mãos numa postura de adoração, com os olhos fechados, simulando um choro, e fez aquela cena por alguns minutos. De repente, do nada, ela voltou, foi lá, catou o celular da mão da moça e viu se tinha ficado legal e falou, ficou bom. E saiu. Então não essa questão, ela cheira mais, está mais próxima do farisaísmo, dos fariseus, que gostavam das orações nas praças, gostavam de ser vistos pelos homens, e Jesus falou, vocês já receberam a sua recompensa. Fazem prolongadas orações com o intuito de serem aplaudidos pelos homens. Já receberam
a sua recompensa, o seu galardão. Então, voltando aqui só para nós finalizarmos, se pelo fato desse decreto da igreja estar sendo fechado, se isso te impossibilitou de meditar na palavra de Deus, te impossibilitou de orar a Deus em família, de orar a Deus no particular, você precisa se reexaminar. Se realmente você está na fé. Porque caso contrário, se você pegar o Salmo 1, ele vai falar assim que o cristão ali que está colocado ali, fala, tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então que a nossa adoração, que o nosso culto, ele não se limite ao culto público, ao culto presencial, mas que possamos ter o nosso culto na nossa casa, que possamos ter o nosso culto particular, aonde só Deus nos vê e conhece o nosso coração, e nós não estamos querendo simular nada, aparentar nada para ninguém, mas para que Deus nos ouça e para que Deus nos abençoe.